A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a diaconisa Erivânia, e eu estou aqui para compartilhar com vocês, a minha experiência, de como eu aprendi a me tornar fiel dizimista na casa do Senhor. Eu já conhecia, a passagem da Bíblia, onde falava que a gente tinha que devolver os 10%, de tudo aquilo que a gente ganhava, a primícia do Senhor. Só que, porém, como acredito muitos, a gente tem essa resistência, essa dificuldade, em devolver os dízimos. E assim que eu me casei, eu tinha a vontade de devolver o dízimo, porém, como muitas pessoas às vezes passam por esse processo, acham assim, não, eu não, se sobrar, eu tinha como esse entendimento, assim, se sobrar eu vou devolver, porque tem a feira, tem isso, a gente sempre colocava outras prioridades à frente daquilo que é o certo, que era de tirar os 10% para Deus. Então eu tive meu filho, meu primogênito, e de repente ele começou a ficar muito doentinho. E ele ficava muito doente, e a gente estava gastando muito em farmácia, não estava sobrando nem para o mercado, e ele deu intolerância à lactose, não podia tomar leite de vaca. A gente ganhava o leite do meu cunhado, mas porém ele não podia tomar o leite de vaca. E um dia eu estava num dos cultos, onde o apóstolo Genivaldo estava pregando sobre o dízimo. E ali ele falou assim, para a gente fazer prova, que a palavra do Senhor diz, trazei todos os dízimos e tesouros da casa do Senhor e fazer prova de mim. E aí ele falou assim, que o dízimo ele blindava você que deve muito em farmácia, ou tá assim, sabe, o seu dinheiro tá indo para outros lugares, faz a prova com Deus. E começou ali ministrando a respeito a isso, a importância de ser fiel dizimista, que Deus guarda, Ele blinda, Ele livra em várias áreas da nossa vida. E naquele momento eu senti no meu coração o desejo de dizimar fielmente, eu não era o que sobrasse ou se tivesse, não, o que viesse sobre as minhas mãos eu iria dizimar. E quando eu cheguei na minha casa, nas minhas orações ali, no meu período noturno, eu fui e falei com o Senhor, Senhor, se verdadeiramente o Senhor diz que a gente pode fazer prova com o Senhor, eu quero nesse momento apresentar a vida do meu filho, falei Pedro Augusto Pereira Castelo, diante do Senhor, e eu faço um voto com o Senhor de ser fiel no dízimo, nas ofertas, enquanto vida o Senhor assim nos der, mas eu quero que o Senhor repreenda essa enfermidade na vida do meu filho, e a gente não quer mais gastar com farmácia. E ali eu falei da forma como a gente tem as intimidades, a gente falar com o Senhor. E ali eu orei, apresentei a vida do Pedro Augusto diante do Senhor e repreendi todo o mal, e assim eu fiz. No próximo mês já comecei a dizimar, na época eu fazia salgados para vender, eu não tinha um trabalho assim fixo, mas o que vinha sobre as minhas mãos eu comecei a dizimar de forma corretamente. E no segundo mês em diante eu já comecei a ver o agir do Senhor na minha vida, a mudança. E dali em diante eu comecei a ter a prova viva de que o Senhor, Ele nos supre em todas as áreas da nossa vida, e que fielmente você pode fazer uma prova com Deus, porque Ele deixa 90% nas nossas mãos, Ele só requer 10% da nossa obediência para ver até quando vai a nossa ganância. E isso é um modo, irmãos, como eu pensava, que eu estou compartilhando com vocês. E então, daquilo ali em diante, eu comecei a falar com o Senhor e devolver. E houve um dia que eu fiquei com vontade de ter um serviço fixo. E eu também fiz prova com Deus. Falei, Senhor, se eu sou fiel no pouco, o Senhor diz que sobre o muito o Senhor nos colocará. Então, eu quero um serviço, Senhor, onde eu seja cabeça. Eu não quero ser mais cauda, eu quero ser cabeça. Então, o Senhor me honra, porque a minha primícia vai ser toda do Senhor. E ali eu fiz um compromisso de devolver o meu primeiro salário também, de um bom serviço que eu encontrasse para Deus. E assim o Senhor me abençoou, que é com um empresário que ele veio da cidade de Itaberaí. Eu nunca vi ele, e por intermédio de outras pessoas, essa oportunidade de emprego chegou até mim. E ele nem fez entrevista comigo, tinha um monte de meninas, ele nem fez uma entrevista direito comigo assim. A hora que ele olhou para mim e falou assim, você vai ser minha gerente. E na hora, irmãos, a gente pede,
e esquece. Na hora eu me assustei, eu falei, não, aqui tem muita gente mais capacitada do que eu não quero, eu não quero. E ele falou, não, vai ser você. Eu olhei para você e eu não sei porquê. Algo me diz que você é a pessoa ideal para tomar conta da minha loja. E resumindo, irmãos, assim eu fiquei 7 anos e meio trabalhando com essa pessoa, né? E dessa loja eu fui gerente de mais outras 9 lojas, né? Eu saía, ficava uns dias fora, deixava os meus filhos, né? Mas o Senhor me honrava tanto, tanto, tanto que às vezes até eu me surpreendia. Eu falava assim, meu Deus, como que, né? Eu consigo comprar as coisas que eu quero, pagava. Meu marido passou a ganhar menos do que eu passei a ganhar mais do que ele. E eu reformei minha casa, que eu já havia comprado da minha mãe umas 3 vezes. Eu conseguia suprir as necessidades nossas, né? Eu conseguia suprir ali as vestimentas do meu esposo, dos meus filhos, ajudar no mercado. Então, assim, eu realmente vi a diferença e vi as mãos do Senhor agindo ao meu favor. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena você fazer prova com Deus. E mais do que fazer provas, né? Obedecer e permanecer no caminho do Senhor, porque este é o segredo, é a permanência, né? Porque o Senhor, Ele te dá garantia dentro da palavra dele, que Ele vai ser fiel com você até o fim, mas você também tem que ser fiel com o Senhor. E daí em diante foi só bênção, só vitória, né? E eu tenho compartilhado com os meus filhos, o meu mais velho já tem aí, né, o seu emprego, e eu tenho dito a ele a importância de dizimar, e falo para ele que ele tem prova viva, né? Porque ele é uma prova viva de que o Senhor é maravilhoso, porque o Pedro Augusto, de todos os meus filhos, o que é mais saudável, o que menos gasta em farmácia, é ele. E depois desse período também, a gente não precisou ficar comprando leite, aqueles leites, né, para quem tem intolerância à lactose, que na época era muito caro, e Deus foi suprindo, irmãos, Deus foi agindo, e ele não tem intolerância à lactose em nada, porque ele toma até 2 litros de leite por dia. Eu falo que ele é meu bezerrão, e come tudo derivado de leite e nunca mais passou mal depois desse propósito que eu fiz com o Senhor e da nossa fidelidade. Então esse é o meu testemunho, né, também, e isso que eu queria compartilhar com vocês, que vale a pena ser fiel dizimista na casa do Senhor.